Bem, a gente está comemorando aniversário de namoro. É verdade. Estamos namorando desde 8 de junho de 1980. Isso. Lá se vão 43 anos. Bom, eu já gostava de você desde a primeira vista. Eu te vi, se eu não me engano, foi no último domingo de janeiro de 1980, quando você chegou com a sua família. Seu pai veio ser pastor na Igreja Metodista Livre de Cidade Ademar. E você no meio das suas irmãs e eu passando o olho ali. Eu fiquei realmente... Isso mexeu comigo. Você mexeu comigo. Isso. Isso de Isso te sou ver. eu. E quando vocês estavam cantando lá, estou feliz com essa nova família. Estou feliz com esta nova família. Toda a família perfilada. Lá você e suas 6 irmãs, são 11 ao todo. São 4 irmãos, 6 irmãs, são 11 ao todo com você, né? Eu sou a 8ª filha. E eu lá atrás. Você lembra de mim lá? Eu estava lá atrás. Assim. Lembro. Você estava com o braço cruzado Tava em assim, pé. bem em cima, assim. Eu era a única pessoa que estava em pé, Pé. além de vocês, que vocês estavam cantando lá na frente. Eu estava É. bem perto da porta. Estava em pé. E aí eu passava os olhos por todo mundo quando eu olhei para você. Uma voz me disse. Eu não estou de brincadeira não, hein? Que nem o Samuel. Uma voz me disse, ei, tá vendo ela ali? É com ela que você vai se casar. Era a primeira vez que eu te via. Como é que eu estava vestida? Você tinha um vestido azul, tinha umas bolinhas assim, era isso? É, vestido azul de bolinha preta. De bolinha preta, e tava lindíssima. E aí eu fiquei gamado em você. E eu ouvi uma voz, e não tinha ninguém ali perto de mim, eu estava sozinho lá atrás. Uma voz que me disse que era com você que eu ia me casar. Bom, de cara eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Eu nem te conhecia. Se eu tivesse te conhecido, talvez tivesse Aí, chance de escapar. É verdade. Não, não é verdade não. É verdade, sim. Não é não, eu gostei de você. Gostei do seu jeito. Você não é perfeita, mas é quase. Ah, não sou? Achei que fosse. Quase perfeita. É perfeita para mim. E eu fiquei tão abalada. Aquilo mexeu comigo. Você tinha uma mancha no braço, não tinha? Tenho ainda. Tem, uma mancha no braço. Eu lembro Aqui. de... ela era mais forte, né, naquela época. Não sei É, por porque quê. eu acho que eu era mais branca. Aí ela parecia mais, ou então porque eu era mais magrinha. E eu Aí lembro- o braço era mais. Eu lembro de ter estranhado um pouco. Eu sou meio cismado com as coisas. Eu estranho um pouco. O que é aquilo e tal. Mas esse era um sinal. O segundo sinal, além daquela voz, de que você era minha prometida. Você já havia sido marcada Quando pra eu mim. era criança, eu via esse sinal, aí eu pensava assim que é porque eu era uma princesa. E aí eu me perdi do meu castelo e eu me achar pelo meu sinal. Então esse sinal para mim nunca foi problema. Nunca, nunca, nunca. Então, eu estou dizendo Era uma qual foi a minha princesa. impressão a respeito de você. Você é minha princesa. Qual foi a Viu? minha... Você me achou. Então, eu te achei, eu gostei de você, já queria até me casar com você. Se eu pudesse ali, eu já me casava, já estava convicto. Novinha. 16 anos de idade. anos. Nós dois tínhamos 16 anos. E aí a gente demorou um pouquinho para namorar, porque Deus não falou com você como falou comigo, não foi? É. Para mim era tão claro. E você não gostou tanto assim de mim, né? Eu Gostei. não era tão assim gostável, não é? Era Vamos falar a gostável verdade. sim. Não. Eu vi você lá na porta, a gente chamava ele de loirinho da igreja, porque ele tinha o cabelo queimado de sol e a pele bem morena, porque ainda era muito novinho, então ele jogava bola na rua. Jogava bola. Aí parecia um surfista, assim, aquele cabelo queimado, tipo Magro parafina, magrinho, que só. magrinho. E aí eu comecei a trabalhar também naquele ano, né? E aí comecei a Foi. estudar à noite no Martins Pena e você foi estudar no Martins Pena também, só que de manhã. E você estudou um tempinho comigo de manhã. Não, muito Depois pouco. você passou porque pra logo- noite. mas
assim, Foi, você um começou mês, a trabalhar um mês, em mais ou março, menos. né? É. E, bom, aí o que aconteceu foi que a gente estudava na mesma sala de aula, só que eu à noite ela estudava de manhã, na mesma sala, sabe? É. E aí eu tive uma ideia. Eu escrevi um bilhete e coloquei em cima do armário. Sabe aquele armário que fica assim no fundo? Coloquei lá em cima do armário um bilhete. E depois mandei um recado para ela. Acho que eu passei ali na sua casa, não sei como. Ou no domingo eu te avisei. Falei assim, olha, tem um recadinho para você, um bilhete que eu mandei lá, uma mensagem lá, em cima do armário. Então ela não conseguia nem alcançar lá em cima, ela pedia sempre para alguém buscar o bilhete para ela. É. E era assim sempre, ou era um versículo, alguma coisa, não era uma, sabe, eu, eu, eu não chegava assim junto, eu era meio tímido para chegar junto, mas eu fazia umas coisinhas assim, eu triste, ficava porque eu não ciscando tenho em mais volta. esses bilhetes. Eu sou muito desastrada. Eu também não tenho. Uma pena. Eram muitos bilhetes. Seria muito porque legal ter. aí eu escrevia para ela. Exatamente o que a gente falava, né? Escrevia para ela de noite, colocava lá e ela recebia de manhã e escrevia para mim também, né? E a gente Isso. ficava trocando mensagens, É. versículos, algum pensamento, alguma coisa, ou algum acontecimento, sei lá, eu não lembro direito qual era o conteúdo, mas não era assim, eu te amo, estou apaixonado por você, Não. não era nada disso, assim. Não. Era como se fosse assim, uma amizade, uma Isso. amizade. É. Né? E assim foi por muito tempo, porque a gente só começou a namorar em junho, né? Foi. 8 de junho. Muito E aí, você lembra o dia que a gente começou a namorar? No domingo. Não, eu sei, foi no domingo, né? Ah, eu lembro. O que aconteceu naquele dia? O que aconteceu naquele dia? Que eu cheguei no culto, você já estava. Mas teve um passeio naquele Ah, dia. é verdade. De manhã teve um passeio Foi no da igreja dos jovens, né? Parque do Guarapiranga. Parque do Guarapiranga. Aí nós saímos para caminhar juntos, e a gente ficava conversando e tal. Foi. E aí nós voltamos no carro com um amigo, não lembro qual que era amigo, eu não lembro, no carro de alguém. E aí sentamos atrás. E no meio, eu entrei primeiro, aí no meio de nós dois tinham duas meninas, duas amigas, e ele ficou na ponta. Aí ele esticava o braço até perto de mim, encostava um pouquinho no meu ombro. Mas muito discretamente. Né? Muito discretamente, encostava um pouquinho no meu ombro. Aí, beleza. Aí, tá bom. Aí, à noite, tinha um culto, e nós fomos pro culto, e você tava já no banco, lá sentado, e eu fui sentar do teu lado. Foi você que foi sentado do meu lado? Eu fui sentar do teu lado, Mas porque eu lembro que eu tava atrevimento no é corredor. esse, hein? Que atrevimento é esse? Aí, eu sentei do teu lado, e aí... Encostou o braço. E não foi? ele sempre estava com o braço cruzado assim, né? Sempre vivia com esse braço cruzado. Aí eu peguei, encostei, cruzei meio um pouquinho o meu braço também, e encostei minha mão na mão dele. No culto, gente. No culto. Isso aí, será que é permitido um negócio desse no culto? Ah, deve Eu ter sei que eu sido, fiquei- porque a gente está junto até hoje, Eu sei né? eu Acho que Deus não fiquei reprovou, não. Sim, eu fiquei bem. Deu um Tá calafrio assim. acontecendo alguma coisa. Deu um calafrio, eu senti Será um que é calafrio. isso mesmo e tal? E aí, terminou o culto, eu comecei a conversar com você. Eu lembro que eu estava Foi. falando assim que eu ia escrever um livro a respeito da sua vida, para você me contar a sua vida. Tava dando uma de escritor. Foi, pra escrever. E aí a gente de zoeira ali e tal, papo vai, papo vem, e de repente. Acho que você me deu um beijo, não foi? Eu inocente que só. Eu recebi Foi. um beijo. Aí, Fui acho eu. que a hora que não tinha ninguém por perto, né? Aí você me deu um beijo. Aqui tinha, né? Só que não percebi. Eu acho que não tinha. Não. Tinha não? Não tinha. Tomara, E né? aí você me deu um beijo, foi rápido, assim. Foi rapidinho. E depois tá, nós gente? saímos. Foi rapidinho, foi para da igreja. Aí nós saímos juntos, junto com os amigos, né? Sim, sim. Era o carro até do Paulinho, se não me engano, o Fusca branco que ele tinha, acho que era um não Fusca lembro. branco. E aí fomos para a casa de alguém, e aí eu abracei você ali no carro ali, a minha namorada, né? Tô namorando. E eu lembro daquela noite. Eu também sabia. Porque eu já falei pra vocês. É. Que eu lembro porque eu senti o teu cheirinho. Depois, né? É. Depois. Eu tava usando um perfume, eu era um
Desodorante tinha um cheirinho tão gostoso. Aí eu fiquei à noite, eu sentia no meu nariz como se tivessem sentindo você. Eu quase que não conseguia dormir, porque eu já sou assim meio de celebrar muito a vida, de não gostar nem muito de dormir, querer sempre estar acordado, atento a tudo. E eu fiquei pensando, tô namorando. E namorando a pessoa que eu mais amei na vida. Né? Era um dia muito feliz para mim. 8 de junho de 1980. Tava frio, um pouquinho frio. Não muito frio, não tava tão frio não. Não, tava tão frio. não tava frio. Não tava porque Não tava você frio, encostou não. o braço em mim e você não tava de casaco. Ixi, você lembra? Eu não tava de casaco. Não tava. Eu também tava de camiseta. Eu acho que eu tava com Camisa aquela... de manga. É uma camiseta, assim. Não uma... Eu não lembro uma polo, como é que eu eu acho. tava. Mas não tava de casaco, não. Eu sei que eu acho que encostou assim a pele. Nossa, Ai. ó, gente, foi esse um negócio meio difícil de contar assim, mas foi legal. E aí a gente começou a namorar. Foi. E às vezes a gente brigava também no namoro, né? É, a gente brigava assim. Por coisas muito sérias, né? Discutia-se por qualquer coisa. É, às vezes até por causa de sotaque. Por sotaque. Você é Tomate. carioca. Tomate. Você fala tomate. Tomate. Borracha. Borracha, fogão. Fogão. Você chama isso, não é torneira, não é? É bica? É bica. Bolacha e biscoito. Biscoito. Mas aí eu mostrava pra ele, tava escrito no pacotinho biscoito, não tava escrito bolacha. E aquela coisa Bolacha pra gente é... aquela coisa bairrista, Isso que é né? bolacha. Bairrista e besta. E a gente era adolescente, né? Mas a gente sempre se entendia, sempre se acertava. Foi bacana. E eu já era apaixonado por você. Mas você nem sempre gostou tanto assim de mim, não foi? Gostei. Fala a verdade, né? Mas você era assim, você... Era muito sério, né? Era sério. E você sabia bem mais o que você queria do que eu. Eu era mais maduro, Mais digamos. maduro, eu não. Eu Mesma era idade, mais, né? Mesma idade. Não, mas eu Eu era podia mais dizer sério. que eu era um pouco mais infantil. Assim, eu titubeava muito. Apesar de gostar de estar com você e tudo, mas eu vacilava mesmo. E você foi muito paciente comigo, graças a Deus. Não. Foi bem paciente. Eu tinha um gênio mais forte também, né? E eu acho que você me ajudou a ser mais paciente também. A ser mais generoso, a ser mais gentil. Uma das coisas que ela me ensinava assim, ó, a mulher, a garota tem que ficar pelo lado interno da calçada, né? Para você protegê-la. Porque assim no Rio era tipo, tá vendendo, tá vendendo. Se a mulher ficasse pro lado de fora da calçada, aí podiam passar no carro e gritar, tá vendendo, tá à venda. Então aí eu falava pra ele, olha, mulher do lado de dentro da calçada. Verdade. Uma vez você me deu fora porque eu era muito quietão, né? Muito sério. Ela achava que eu era muito sério. Muito quietão. Eu achava, mas de repente, né? E não era assim. Você era quieto assim, até hoje. Vou ver até hoje. Você era muito quieto assim, no meio do povo que você não conhecia. Mas com as pessoas que você conhecia, você sempre foi alegre, mais falante. E mas então, de repente, uma visão que não era a real, né? Porque você não era assim quieto. Você tinha muitos amigos. Sim, sempre tive. Né? Mas eu não era pessoa assim de chegar, né? Tanto que eu tive dificuldade de chegar em você, pedir namoro. Era mais reservado a princípio, assim, né? Eu acho que o que muitas meninas acham que é o máximo, né? Que para outras, assim, seria... Pô, esse cara, ele é sério, ele é... Eu não, eu era muito infantil, então eu achava ele sério. Mas a gente nunca ficou muito tempo separado, né? Não. O máximo quanto tempo? Algumas horas. Algumas horas. Sempre, e uma vez que nós brigamos. Mas sempre foi você que me deu fora. Nunca te deu um fora na vida. Nunca me deu um fora. Nunca. E uma vez que nós brigamos, aí nós terminamos. Aí eu fui na casa dele, porque eu tinha dado uma foto minha pra ele, que eu falei, se um dia a gente terminar, você me devolve essa foto. Foi. E aí eu fui lá buscar a minha foto. E não é que ele me entregou a foto?
Era sua, você pediu. Eu tava bravo. Eu não sei Ai, por quê. aí me deu uma. Por que Aí que eu ele, tava bravo com né, você? também não lembro, devia ter um bom motivo. Aí eu pedi a foto, ele foi lá, sério? Aí me deu a foto. Eu, ai caramba, ele me deu a foto, e agora? O que eu faço? Eu, também você tá com o meu caderno, eu também quero meu caderno. Eu Aí lembro você bem. foi lá dentro, pegou o caderno e me deu o caderno, quietão. Aí eu, caramba, ele me deu a foto, me deu o caderno e agora não tem mais desculpa. Aí eu peguei, abracei ele, dei um beijinho. Eu falei, eu não quero terminar com você, não quero, a gente não precisa terminar. Eu gosto de ficar com você, eu gosto de estar junto com você e tal. E aí, ele... E aí você aceitou. Sempre. Volta comigo. Nunca quis terminar. Mas uma coisa, uma Não. vez também a gente discutiu, brigou também, não sei porquê. Mas eu achava que eu tinha talvez sido grosseiro, alguma coisa, uma coisa que eu tinha feito assim, de errado. Aí a gente só tinha discutido, ficou meio assim um clima, né? Aí fui lá, tava em casa. Aí eu falei, como é que eu vou me reconciliar com ela? Como é que eu vou fazer as pazes e tal? Aí as minhas primas estavam em casa, ó, tava A Graça e a Jane. A Jane, será que a Fátima não estava também? Não, eu acho que era a Graça e a A Jane. Graça e a Jane. Eu acho. Talvez a Fátima. Elas são primas lá do Rio de Janeiro, estavam visitando a gente. E aí eu contei meu drama para ela, que a gente, adolescente, tem um drama. Eu briguei com a minha namorada, como é que eu vou me reconciliar Eu acho com que eu ela? sei porque que nós brigamos. Então conta aí. Porque a gente tinha ido no Shopping Morumbi. Ai, meu pai. A gente tinha ido no Shopping Morumbi e a gente tava de mão dada. Ele largou minha mão e voltou correndo. Vem ver aqui a foto da Brooke Shields. Brooke Shields, não. Brooke Shields. Ele largou minha mão. Não, E foi ver a Brooke Shields. era um filme que estava passando Lagoa Aí Azul, nós né? brigamos, Lagoa Azul. Aí nós cartaz. brigamos. Aí nós brigamos. Foi por isso. Porque eu lembro que elas estavam com a gente no Shopping Morumbi. Mas aqui a Brooke Shields era bem bonita, né? Mas eu não estava trocando ela por você, só me chamou a atenção. Infantilidade, né, gente? Infantilidade. Eu acho que eu achava ela bem bonita. Eu acho que ela é bem bonita. Era bem bonita. Sim, mesmo. sim. Mas era assim, sabe? Achei que era, sabe, ignorância mesmo. Burrice total. E aí, eu acho que você ficou bem chateada comigo e eu fiquei sem graça, não sabia como me desculpar, porque fazer coisa errada é fácil. Né? Corrigir. Ser humilde para pedir perdão, tentar É corrigir, verdade. acertar, é complicado. É complicado. E aí eu pedi ajuda para os universitários, minhas primas, elas me ajudaram. Aí eu falei, elas deram a sugestão, canta uma música do Roberto Carlos. Né? Eu falei, uma música do Roberto Carlos, que música? Aí eu acho que foi a Jane, falou, canta essa. Aí eu ensaiei com elas ali para cantar para você, porque eu nem sabia direito muito bem a música. Qual que era a música mesmo? Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. É isso? É essa música. Eu cantei isso para você e aí você ficou feliz. E você me Bonitinho. abraçou. Ele chegou lá com a letra escrita e cantando. Com a letra, que ignorância, eu não letra consegui da decorar música. aquela letra. Não, você tinha a letra. É, Aí você chegou e cantou tão bonitinho, tão lindinho. foi. Bonitinho não, eu canto mal, né? Sei lá Não, como é que muito foi. lindinho. Valeu a intenção, né? Valeu, Valeu a intenção. valeu. E a gente se reconciliou e namoramos. Fomos namorando e um bom tempo a gente namorou, né? Praticamente foram 3 anos de namoro Namoro e um de noivado. e um de noivado. E eu lembro quando eu pedi você em noivado. Eu tinha um plano já de construir a nossa casinha e aí eu pedi você em noivado, comprei aliança, ficamos noivos. E Deus falou conosco naquele dia do noivado, né? E Deus falou com você também. Meu pai fez uma poesia tão linda. Eu perco tudo, gente. Perdi meus bilhetes, perdi a poesia que meu pai fez. É A que coisa mais linda. você morava na casa com muita gente, né? Às vezes você não tem aquela
privacidade, aquela gaveta, Mas pessoa eu sua, suas aconselho as coisas. pessoas a guardarem. Tem gente que guarda muita coisa. Mas Eu ficava aconselho a difícil. guardar, Mudava porque depois muito. você quer, né? Vocês mudavam, porque às vezes cada mudança também as coisas se vão, né? E aí ficamos noivos e foi muito feliz o dia do noivado. E aí Teu amigo Nilson tava no dia do noivado. noivado. Pastor Nilson. Hoje pastor. E aí em um ano consegui construir a casa em um ano. Tinha 19 para 20, né? De 20, praticamente com 20 anos, construí a casa. E aí milagres acontecendo. Emprego, Muitos 3 milagres. empregos, eu trabalhando, sabe? Meu tio ajudando ali como pedreiro a construir a casa. E a gente conseguiu construir, mobiliar o necessário, né? O mínimo necessário para a gente poder começar a nossa vida. Eu me lembro que um dia eu estava assim, triste, que eu precisava trabalhar para te ajudar a construir a casa e tal. Aí eu estava bem. Aí eu fui ler a palavra, né? Fui ler a Bíblia. E aí Deus falou comigo. E depois de ter lido a Bíblia e tal, eu peguei e fui para uma reunião. Aí cheguei nessa reunião de Tapaué, fui com a minha mãe. Reunião de Tapaué. Aí eu fui com a minha mãe na reunião e depois da reunião tinha uma oração. Aí uma irmã foi orar por mim e eu queria que ela profetizasse alguma coisa para mim, dizendo que Deus ia cuidar e tal, né, para eu poder ficar com o coração em paz. Aí Deus mandou ela falar, sabe o quê? Volta na minha palavra porque eu já falei com você. Foi isso que Deus falou. Aí eu peguei e falei, mas o Senhor já falou comigo na palavra? Onde? Olha só que absurdo, né? Às vezes a gente lê a palavra e não presta atenção no que está lendo, né? Aí eu voltei e falei, mas Senhor, aonde? Nem lembro onde foi que eu li, onde que eu abri antes de sair de casa. Aí eu abri de novo, na mesma palavra, porque aí me veio à mente aquela palavra, que na hora tinha me dado um conforto, mas eu queria mais, eu queria que alguém falasse alguma coisa. E a palavra era: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu abri de novo a Bíblia e caiu na mesma palavra. Falei assim, o Senhor falou comigo, fala de novo. Eu abri e caiu na mesma palavra. Não aconselho ninguém a ficar abrindo a Bíblia assim, mas caiu no mesmo lugar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E olha, Deus foi Deus tremendo na nossa vida, no noivado, na época de casar, com tantos milagres, né, que ele fez, muitos milagres. Muitas portas que se abriram, assim. E interessante, né? Nesse período todo, sempre buscando a Deus em primeiro lugar, a Cristina tinha até um certo ciúmes de Deus, eu acho. Pode isso. Ou do meu compromisso com a igreja. Eu era bem assim. Bem fiel nos compromissos com a igreja. Porque quando o pai dela foi para uma outra igreja, né? Eu continuei ali em Cidade de Mar, Jardim Rei, e aí eu me tornei líder ali na igreja, né? E eu era bem responsável. E aí no final de semana, praticamente, a gente se via um pouco no final de semana. Praticamente não nos víamos. O que acontecia era você, sábado, às vezes, ir à noite lá para casa, depois do trabalho, né? Depois do trabalho durante a aí, semana. Durante a semana. Aí ficava, dormia e depois ia embora no dia seguinte. No dia seguinte. Para trabalhar, café né? Da manhã, já Café da manhã, trabalhar. E foi assim no período de noivado isso, né? Período de noivado. E também, então, eu continuei construindo, trabalhando, 3 empregos, construindo a casa, ajudando como servente pedreiro meu tio a construir a casa, economizando tudo o máximo possível e liderando a igreja, estando ali ativo, não faltando em culto nenhum, sendo sempre dizimista. É interessante, desde meu primeiro pagamento, sendo dizimista, e Deus fez a obra na nossa vida. Ele supriu em glória cada uma das nossas necessidades. Se fosse contar assim, milagre, é muito milagre, gente. É muita provisão divina, é cura, é bênção, é alegria. E um fenômeno que eu acho, que eu vou fazer 60 anos, daqui a pouquinho. Daqui a 2 meses, praticamente, 2 meses eu faço 60 anos. E a gente, então, já se conhece há 43 anos. E eu gosto de você um tantão,
como eu sempre gostei, sabe? É impressionante. Acho isso um milagre. Como é que alguém pode, durante 43 anos, gostar intensamente da mesma pessoa? É obra de Deus. E isso não é papo furado, é uma Eu pura também verdade. gosto de você. E a gente ainda namora, A gente ainda namora. a gente ainda se beija. É. Não pode falar isso, né? A gente se gosta, É. a gente curte. Ainda briga, mas é menos que antes. Menos. Agora a gente é um pouco mais maduro. É, a gente resolve Mas mais a gente rápido. vai amadurecendo cada vez. A gente está sempre amadurecendo. Sempre A precisando vida melhorar. sempre está ensinando e precisa melhorar. Aprender com Sempre. Deus, né? É. Mas conflito todo mundo tem, diferenças, né? Tem que adaptar, tem que também relevar coisas, ter um amor que é capaz de cobrir uma multidão de pecados, né? Uma multidão de falhas que cada um de nós tem e erra. E que bom que a gente querer pode tá se junto. amar, querer estar junto. Querer estar junto. Querer cumprir com o compromisso que foi dito quando casamos. Né? Em toda e qualquer circunstância. Porque lutas E passamos. cada perrengue depois também. Muitas né? lutas, E você foi né? fiel, você esteve sempre ao meu lado diante dos temporais, das tempestades. Porque a gente está falando de bênção, mas imagina as lutas, as batalhas, cada uma. Nos sentirmos oprimidos e nos sentirmos privados, né, de coisas materiais e sufoco, enfermidade, tanta coisa, tanta luta. E ao longo de tudo isso, você se mostrou companheira, parceira e, olha, valente. Parabéns, parabéns para mim que tem você. Parabéns para mim, que consegui você com toda a paciência do mundo que você teve Eu não tenho comigo. mas é Teve sim, não gente. tive Olha, paciência, não é por tive nada não, mas eu tenho amor. que falar, tenho que Não, confessar de jeito isso. nenhum. E você Ele teve comigo? paciência comigo, sim, teve muita paciência. Eu era às vezes muito infantil mesmo. Eu tenho que falar isso. Não, mas você eu era não uma adolescente. sei, É normal. mas você também era um adolescente. Mas eu era muito, eu não sei porquê. Mas eu era sério demais. Eu errei em algumas coisas, por exemplo. Eu demonstrava muito que gostava de você. E você ficou muito segura nisso. Pode ser. Entendeu? Eu tinha que ter feito um joguinho a mais, sabe? Um negócio assim. Vai saber. Você entrega o ouro, assim, a paçoca logo, aí a pessoa fica mais folgada, né? Eu acho que isso foi uma das coisas, né? Você tinha muita segurança do meu amor por você, de tudo mais, e de alguma maneira você ainda era nova. Eu estava querendo já me casar com você com 16 anos de idade. Você não tinha essa perspectiva assim de futuro, eu não pensava desse jeito. Então, eu estava levando a coisa muito a sério, né? E você talvez quisesse respirar mais. Então, a culpa talvez tenha sido mais minha, num certo sentido. Embora a gente se dava bem, era legal. E você ia lá em casa, ela ia de vez em quando lá em casa ajudar minha mãe. Ela limpava toda a casa, encerava. Quando eu chegava em casa, ela mexia na minha gaveta. Gente, quem deu autorização para isso? Era uma bagunça a minha gaveta. Ela arrumava todas as minhas roupas. Parecia já minha esposa. Eu arrumava tudo, a cama, tudo. Eu chegava e falava, o que é isso? Como é que é esse negócio aqui? Quem passou por aqui? Era ela. Então, ela era muito querida, sempre muito, assim, um dom, né? Um dom de cuidar, um dom de querer agradar, de fazer alguma coisa. E você fez uma festa de aniversário para mim, 18 anos. 18 anos fiz. E, bom, eu não vou esquecer disso. Foi muito legal. E você me ensinou muito. Uma das coisas que eu falo que sim, você me ensinou a dar o benefício da dúvida. Às vezes eu julgava muito as pessoas. Então, ele sempre falava, você tem que dar o benefício da dúvida. Você não pode já sair julgando. Tem sempre uma história, tem sempre algo mais para você ver. Então, eu aprendi muito. Às vezes eu confesso que eu erro. Mas aí eu lembro disso e procuro melhorar cada vez mais nessa questão. E outra coisa que você sempre tentou me ajudar, assim, nessa coisa de, assim, ser mais
não ficar assim, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu vou lá e procuro ele para conversar. Que às vezes eu tinha mania de, deixa pra lá, mas aí fica com uma água no coração. Ele falou, não, se você você vai lá, você conversa, esclarece, dá o benefício à pessoa de se explicar. Isso foi bênção na minha vida, assim. Mas eu aprendi tudo na Bíblia, né? Tava lá. Sim, então, eu também tinha a Bíblia. Então, tem diferenças de pessoas que têm a Bíblia. Uns têm a Bíblia e praticam e prestam realmente atenção. Outros têm, leem, acham bonito, mas não praticam. Eu tinha um pouco desse negócio. Aquilo de dar o benefício da dúvida, bom, primeiro porque a gente não conhece todos os fatos. Agora, outra coisa é que o ser humano é muito complexo. As pessoas costumam simplificar tudo. Você é bom? Não. Você é mau? Não é bem assim, né? Há aspectos bons e maus em cada ser humano. E a coisa é tão complexa. E às vezes você tem que entender a perspectiva da pessoa. Às vezes ela agiu mal, mas porque ela estava numa defensiva, porque no mundo dela, na cabeça dela, na interpretação dela, aquilo era a justiça. Assim. Olha, é tão complexo as coisas. Quando a gente vai mergulhando no mundo interior do ser humano, psicologia, então é isso, é meio isso que acontece com a gente. O que acontece com a gente, ou seja, compreender a você, você compreender a mim, eu te conhecer melhor, você me conhecer, eu me conhecer melhor, você conhecer a si própria melhor. Então isso é importante para os relacionamentos, né? Não vai garantir sucesso assim, mas ajuda. E outra coisa, assim, que eu acho que sempre foi muito bom é que, tipo assim, se eu errar, se eu faço alguma coisa errada, ele não passa a mão na minha cabeça e sempre procurou resolver, assim, e mostrar o erro. E assim a gente foi caminhando. Você diz em relação, às vezes, aos conflitos com outras pessoas? Com outras pessoas. Porque tem gente que sempre vai tomar o lado da família. Da família, Isso então você sempre procurou filhos, não fazer. Nem com o irmão, nem com quem quer que seja. Ser mais justo, é questão da justiça, entendeu? Então não é que ela errou, mas ela é minha esposa, então eu vou, né? Mexeu com minha esposa, mexeu comigo, coisa assim, mexeu não. Mexeu com meu filho, mexeu comigo. Não. Tipo isso assim. Aí a gente tem que se colocar um pouco mais de fora e ajudar, porque senão não haveria mudança. Mas a gente então, tá falando de Deus, namoro, né? agora você tá falando de agora a gente tá muito sério, né? Sei lá do que você tá falando agora. De questão de um ajudar o outro. É que você fica querendo falar de mim. Eu falo mas demais. de verdade, você me ajudou. Você também falou de mim? Não, eu não falei nada, eu só falei do... Você falou que eu te ajudei, eu falo, você também me ajudou. Mas, você me ajudou a gostar de beterraba, eu não gostava de beterraba. Não gostava de beterraba, não gostava de couve-flor. E eu não gostava de agrião. Ele comia agrião, parecia um coelhinho comendo agrião, que ele pegava aquele monte de coisa assim e comia com gosto, e aí eu aprendi a gostar de agrião. E assim é. E a gente vai se aproximando, né? E aí, assim, a gente tá chegando até aqui e com Deus deu uma família, com gratidão. Agradecendo a Deus, porque em vez de eu ficar olhando para as mulheres que eu não tive, eu olhei para você que eu tive, valorizei e não troco você por todas as mulheres do mundo, né? Você é mais preciosa para mim que tudo. Eu acho que essa é uma perspectiva. Tem gente que às vezes não aprecia o que tem, deprecia o que tem, né? Não valoriza, não agradece a Deus, não vê, não enxerga a mão de Deus na vida. E a gente vai envelhecendo, vai mudando, né? Vai engordando, ficando careca, ficando velho. Mas a gente pode ainda se curtir, pode valorizar uma história, né? Uma convivência. E é muito bom. Eu louvo a Deus por sua vida, pelo presente que Ele me deu. Você foi de Deus para mim. Você foi parar na rua da minha casa, na igrejinha do meu coração, onde eu nasci. Deus colocou você lá. Foi muito bom para mim. Uma bênção. E eu sou muito feliz. Realmente. Eu também agradeço a Deus por você, pela paciência que você teve comigo. De novo, paciência. Nossa, o pessoal vai ficar impressionado. Teve eu não tenho nada gente, disso. Teve sim. É o que eu gostava. Sim. Eu não, aliás, meu dom não é paciência. Mas ele teve paciência sim. Eu nem tenho isso como um dom natural. E esse amor, esse carinho todo que você tem até hoje. Não, isso aí é muito... Eu acho que é mais isso, né? Não é nem paciência. Quem ama, né? Quem ama suporta, né? O amor tudo sofre.
sofre. Tudo crê, tudo espera. Mas não foi Mas não assim. não é também paciência de nada. que, é o que eu falei, Não. sempre ajudando a amadurecer a mudança. E sempre firme também. Não é esse Sempre firme, negócio aí. paciente, então vou aguentar tudo. Não, não é isso não, gente. E também nunca de ficar Não é isso correndo não. atrás de você, não. Também Porque, ó, não. uma vez você terminou comigo. Foi. Eu Só sus- falar, amor? Não, uma vez. Ah, uma das vezes. Tá, Né? é verdade. Uma das vezes. Não, né? é que eu tô falando que tem Sim, paciência ué, comigo, é, olha aí. Tem que dar o exemplo Tem que do dar o que é. exemplo, Mas é. não é necessariamente assim. Terminou? Não vou correr atrás. É. Entendeu? Respeito total. Você tem todo o dia. Gente, você não é obrigada a gostar de mim. Você não é obrigada, né? De repente você estava encantada com alguém, alguma coisa assim. Então você tem toda a liberdade. E de repente, no mesmo dia que você terminou, de repente você voltou. Você voltou porque você quis. Você é livre para ir e você é livre para voltar. Eu acho terrível aquelas pessoas que ficam querendo a forceps manter as pessoas ao seu lado. Isso aqui, por mais amor que eu tenho por você, que eu tinha por você lá naquela ocasião, em outras ocasiões, eu nunca quis você a contragosto comigo, ou de qualquer jeito comigo. Eu quero você livre, leve, solta, querendo ficar comigo. E eu não estava com raiva de você, porque você de repente terminou comigo. Você tem todo o direito de terminar comigo. Você tem que ter todo o direito de repente, achar que uma outra pessoa, achar que nenhuma pessoa, ou querer ficar sozinho. Você tem todo o direito. Eu acho que isso é uma das coisas legais da vida. A gente respeitar. Se eu gosto de você, do outro. eu não ia querer que você fosse infeliz com alguém. Eu quero que você seja feliz. Se você não me quer, que você seja feliz com uma outra pessoa. Porque eu te quero bem, eu não te quero mal. Né? Ainda te amo, mesmo quando você termina comigo. Né? Ainda continuo te amando. Eu acho estranho esse negócio, esse sentimento de posse, de ser dono, tá? E um ciúmes isso controlador. Eu nojento. posso ter tido ciúmes, mas eu acho que eu nunca fui aqui, um ciumento de ficar controlando você, de ficar vigiando você. Eu acho que nunca teve disso, sabe? É aquele negócio. Também tem que valorizar meu lado. Você não quer, você quer ir lá e tal, vou seguir a minha vida, né? Eu tô meio que vocacionado a seguir adiante, né? A ser feliz. A ser feliz e servir a Deus, confiar no Senhor e tudo mais. Eu acho que isso é legal. E você também nunca ficou também muito no meu pé. A gente Sempre deixei você jogar bola. sempre deixou. Isso é uma coisa muito legal. Nunca fiquei, Ela não, você não vai jogar ou bola, eu vai ficar ou a comigo. bola. Meu, não faça isso. Eu tinha duas paixões, assim, a Cristina, o futebol e a igreja, né? Deus, né? Essas paixões da minha vida ali. Eu nunca tive que escolher entre uma coisa e outra. Ou eu ou a igreja, ou eu ou a bola. Não, ela sempre entendeu que havia espaço na vida e é saudável, que, sabe? Ou eu os amigos. Não, eu tenho meus amigos até hoje. Então nunca teve esse tipo de coisa e nem eu com ela também. Então acho isso é bacana também. Eu acho que tem muitos relacionamentos doentios, cheio de ciúmes, cheio de insegurança, cheio de controle, cheio de disputa. Você me ama, então prova, tem que provar o tempo todo que ama. Sabe? Eu não sei. Eu acho que a gente, pelo menos nesse sentido, foi livre, leve, solto, não tinha crise. Até se quer romper, que aí vai. O coração tá partido, vou chorar no meu canto escondido em algum lugar, mas não vou ficar lá no pé, não vou ficar fazendo a caveira dela. Isso eu acho que é legal. E você também, em relação a mim. E é por isso que eu te amo. Eu também te amo. Gente, a gente Que já Deus falou foi demais. tão bom com a gente, que Deus deu uma família maravilhosa pra gente. Graça de Deus. Não Graças que a gente de Deus. mereça, né? Não. Eu nem acho que fui um bom pai, nem acho que fui um bom marido, acho que também nem fui um bom namorado. Eu acho que a gente, em tudo, como ser humano, peca bastante, assim. Não é perfeito mesmo, né? Então, Por isso, você foi um bom pai, você foi um bom marido. não, Sempre assim, você fala, nem acho que tu foi um bom pai, nem um bom marido. Você foi, lógico que foi. bom a um só que é Deus. É que quando a gente coloca esse tá negócio de bom bom... da perfeição, Não, né? não é bom de perfeição, não. Bom. Negócio Bom, bom assim, a bom, gente bom. baixar mais a bola, né? Que deu pro gasto, entendeu? Deu pro gasto. Também. Como mãe, a gente não tá sabendo das coisas. Não, a gente vai não. aprendendo. O negócio é querer aprender. O negócio é querer mudar. É. Tem pessoas que não querem mudar. Elas são assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim.
Se eu Agora, fosse quando você olhar, quer mudar, eu acho que nem fui um bom pastor, nem um bom bispo, nenhum. Sabe, assim, a gente vai indo, né? Pode ser, sempre pode ser melhor. Sempre pode. E não tem que se sentir ofendido com as críticas. Elas, bom, na verdade, num certo sentido, todas têm alguma razão. alguma razão de Alguma ser. razão de ser, né? A gente não é perfeito, não está com essa bola toda, então. Mas o bom é reconhecer os erros e não ficar também conformado. Ah, é assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, um crente Gabriela, né? Não dá. Gabriela é nossa nora, não fala assim. Não, é da. Bom, Né, sim. Ela é tão linda, Gabriela tão boa. Cravo Assim, a de mãe do Cabelo. Gael. Então, Tão é isso lindinha. aí. Mas o bom é o amor superando tudo. O amor, a paz também, o testemunho, a vida cristã, a comunhão com Deus, a graça de Deus que nos sustentou, que nos guardou. Como diz a canção, não era nem pra gente estar aqui. Deus sustentou, livrou a gente de tantos acidentes, tantas coisas ruins. Então, é isso aí. Já falamos demais, hein? Já falamos demais. É isso aí. Mas era um É testemunho, bênção, né? né? Testemunho. São testemunhos assim que a gente. Lá, a gente não vai falar não, ficar se expondo, mas hoje em dia a gente vê que o casamento, o namoro, tá tudo tão vazio, tão desvalorizado por tantas pessoas. Então a gente vê como testemunho. Por isso que a gente está aqui, que a gente quer passar isso para vocês, porque é um testemunho de vida. Porque problemas todo mundo vai ter, dificuldades todo mundo vai ter. Mas se nós quisermos realmente construir algo juntos, e é tão bacana hoje quando a gente pode reunir toda a família, as netas, agora o netinho, tá tudo, ninguém tá de cara feia para ninguém. Então isso é bênção, isso é muita bênção. Então vale a pena, que nem diz assim, caminhar a segunda milha. A primeira milha não é mais do que obrigação, né? Porque diz que no passado a primeira milha é porque os soldados, né, os soldados romanos, eles podiam pegar qualquer pessoa do povo, como no caso pegou o soldado para levar a cruz de Jesus. Então ele podia pegar qualquer pessoa do povo para levar suas malas, seus pertences. Então, até por uma milha. Eles tinham todo o direito de fazer isso. Mas a segunda milha, a pessoa continuasse levando, é porque ele estava fazendo além daquilo que seria obrigação dele, né? Ele tinha a obrigação de obedecer ao soldado. A segunda milha já. Então tem coisas que a gente faz que não é mais do que obrigação. É a primeira milha. A gente tá, mas a segunda milha é quando a gente se supera, quando a gente vai além daquilo que era obrigação. Então, é caminhar realmente. O casamento é um caminhar a segunda milha. É um desejo realmente de fazer a coisa certa, de querer acertar e além daquilo que a gente se propôs a fazer. E isso tem uma razão de ser. A construção de um relacionamento é algo difícil, mas ela é compensadora, né? E estabelece família, filhos e no final das contas a gente tem algo muito mais sólido, muito mais bacana, né? A gente tem uma história, a gente tem muita celebração. E eu diria o seguinte, você é a mulher da minha vida, a única que eu tive como mulher, assim, e eu não sinto falta, sabe, tem gente que fica sempre com muita aventura, experiência e tal, e achando que isso é que vai preencher a vida, e a gente pode preencher a vida de uma maneira diferente, né? Em vez de múltiplas experiências, pessoas, a gente pode ter uma mais profunda, mais rica e frutífera. E é isso aí. Um beijo no coração de cada um de vocês. E não que não passou por tentações e tudo mais. Muitas tentações. E todas ele me contou. Assim. E superou e não caiu. Não. Graças a Deus não. Graças a Deus. E contei tudo. Ou seja, você também passou. Ou seja, pessoas casadas ou namoro e tal, tem muitas ofertas, tem muita coisa rolando, né?
E aí a gente tem que, de repente, em algumas circunstâncias mais difíceis, mais assim, tentadoras, né? A gente tem que ter um pouco de juízo, né? Tem que saber o que quer na vida. E o que eu queria era estar do seu lado. Então, eu tinha que saber o que é que realmente eu queria, então eu não ia colocar em risco. E também a questão de caráter, né? A questão de, eu diria, bom, de ser sincero diante de Deus, né? De ser sincero diante de Deus. Deus está vendo. Bom, vou contar só uma tentação. Já que você tocou A nesse gente não vai assunto. terminar nunca, né? Eu estava viajando uma vez dos Estados Unidos para o Brasil e uma moça muito bonita se sentou do meu lado. E ela tinha medo de avião e já começou a conversar comigo sobre o medo que ela tinha de avião e tal. E quando o avião, aí apagam-se as luzes, e quando o avião decola, ela apavorada segura da minha mão, desesperada. Estávamos eu e ela naquele avião, um montão de gente desconhecida, uma viagem longa de 8 para 9 horas. Não tem ninguém que vai ficar sabendo. Eu podia me aproveitar da situação, podia Da tirar algum fragilidade, partido, né? da fragilidade dela e tudo mais, né? Ela achava que ia morrer, aquela coisa toda. E a primeira coisa que eu fiz, é claro, não soltei a mão dela, ela segurou, estava ali tentando acalmá-la, mas depois eu me apresentei como pastor, como uma pessoa casada, comecei a ministrar da vida dela, e foi bacana. Então são escolhas, eu sei que ninguém ia ficar sabendo se eu ficasse ali com ela, mas Deus sabe, e eu saberia, não é não? Duas coisas importantes. E eu tenho compromisso com você, eu tenho compromisso com a minha família, eu tenho compromisso com todos ao meu redor, né? Com a igreja, com as pessoas, entendeu? né? Então acho que isso é legal. Né? A tentação foi forte? Foi, como outras que eu já tive, né? Fortes também. E aí é uma questão de consciência, se você vai satisfazer o momento, a carne, se você vai dar alguma desculpa para você, abrir alguma concessão, ou se você vai agir por princípio, né? Eu acho que é isso que conta. É isso aí, gente. Um beijo no coração de vocês. Terminando por aqui. Já Agora vamos muito. terminar mesmo. Terminando antes que eu conte mais histórias. Então, e é o que eu falei, a gente conta para abençoar, porque hoje em dia, quando meu sogro e minha sogra fizeram 50 anos de casado, eu fui na 25 comprar enfeite para os 25, para os 50 anos. E uma coisa que a moça falou, praticamente nós não achávamos mais nada. E a moça falou, olha, tá difícil até achar de 25 anos de casado. Então, porque ela falou, porque as pessoas não estão chegando a 25 anos. Então, a gente coloca isso aqui mesmo como testemunho, né? Que a gente quer, quer se exibir, quer falar. Não, a gente quer colocar como testemunho, porque problema todo mundo passa. Todo mundo passa. Mas é tão bacana quando a gente supera esses problemas. E se um casal quer mudança, se ele tem o desejo, o coração, com vontade de mudar, não falar eu sou assim, eu vou ficar assim, mas se um quer aprender com o outro, quer ser sincero um com o outro, né? Ele é super sincero comigo e eu sei ouvir. Porque às vezes também a sinceridade, o outro não sabe ouvir, fica. Às vezes logo na hora eu fico assim, né? Que nem contou o negócio do avião, fica. Mas. Gente, é sincero, é sinceridade. E graças a Deus não caiu. Em cima dela. Não, de jeito nenhum, eu sei disso. Então por que eu tenho muita coisa. Não, porque falou que era tentação, né? Eu falei, claro, tentação, por que tentação, né? Tentação Lógico, porque... passou com uma moça bonita e tudo. Porque eu falei, a gente gente, é de carne e osso, né? Aí eu fico, que coisa. Não me conta essa... Não, se a pessoa falou, ela tem o coração aberto, acolha. Ore com ela, ore por ela. Assim que nós casamos, você entrou em crise porque você falou, poxa, agora é para sempre. É para sempre. Ele me contou isso e nós oramos juntos. E hoje a gente está aqui. Até hoje a gente está aqui. Então, é Só isso aí, explica isso gente. direito. Crise é o seguinte. Agora voltamos a falar. Lua de mel passou, os primeiros meses, aí de repente, Beleza. eu falei assim, eu tinha 21 anos, eu tinha acabado de fazer 21. Acabado, a gente casou com Eu praticamente tinha 20. Aí,
casado, isso é pra sempre. Eu sou uma pessoa séria, séria. Fiz uns votos, me senti assim, amarrado, preso, sufocado. E apesar de amar muito você e tal, eu falei, nossa, e agora, sei lá, a vida só tá começando, né? Então, me senti assim. E quando eu me senti assim, eu sabia que isso era inadequado. E aí eu fui falar com ela, ora por mim que eu tô... Me senti assim um pouco sufocado por essa ideia do casamento e tal, né? E aí eu dobrei os joelhos, ela chorando orou por mim. Chorando. E aí passou. Passou! Muito Então legal. aqui até hoje, graças a Deus. Então é realmente para testemunho para você que de repente está ouvindo aí, acha que não tem jeito, e não vai dar jeito não, dá sim, dá jeito. Conversa, ora junto. Deus abençoe vocês. Valeu, Tá bom? gente. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima.